Em 2013, a dona Disney resolveu apostar pesado no faroeste moderno que prometia ser o novo Piratas do Caribe. E isso a gente pode ver já pelo time formado, né? Gore Verbinski na direção, que tinha dirigido os 3 primeiros Piratas do Caribe, Jerry Bruckheimer na produção e Johnny Depp no elenco. Só que o que deveria ser um mega sucesso virou um dos maiores fracassos da década. Então hoje a gente vai entender o que deu errado em O Cavaleiro Solitário. E eu já aviso, foi quase tudo. Pensa comigo, o diretor tinha acabado de emplacar uma trilogia bilionária, o produtor era especialista em blockbusters, até hoje ele é, e o Johnny Depp ainda era garantia de bilheteria. No papel parecia impossível dar errado, só que Hollywood esqueceu um detalhe: o público não estava pedindo um faroeste de 250 milhões de dólares. E aí você pode até falar, em 2003 o público também não estava pedindo um filme de piratas custando 250 milhões de dólares. Acontece que Piratas do Caribe não foi um filme de piratas que custou 250 milhões de dólares. Se você assistiu a Anatomia de um Clássico de Piratas do Caribe, você sabe que ele custou 140 milhões de dólares. O primeiro problema já veio antes da filmagem: dinheiro. Acabou o dinheiro, não tem dinheiro. O orçamento estourou de 200 milhões para mais de 250 milhões. E aí tudo bem, é o orçamento médio para um filme dos Vingadores, por exemplo, até faria sentido para esse caso. Mas é no faroeste, com trens e tiroteios. O público assiste e se pergunta: sério que custou tudo isso? Mas ó, vale dizer uma coisa, eu adoro a cena final do trem que tem nesse filme, acho ela intocável e muito divertida. Dá pra dizer também que as polêmicas podem ter afetado o filme, mas eu não diria que foi isso não. A questão é que a escalação do Johnny Depp como um indígena com maquiagem pesada e estereótipos até que deu o que falar. Mas assim, eu acho difícil que um número grande de pessoas tenha deixado de ir ao cinema assistir esse filme porque era um ator branco interpretando um indígena. Mas o que falou mais alto mesmo foi que muita gente comparou o personagem e a atuação do Depp ao próprio Jack Sparrow, uma versão reciclada e abobada, sem o mesmo carisma. Então ao invés de inovar, o Johnny Depp acabou ficando preso no personagem. Vale lembrar que na época, em 2013, já existiam 4 filmes da franquia Piratas do Caribe. Então é até ok essa comparação, tava muito recente ainda o personagem. Acontece que se esse filme aqui fosse muito tempo depois de já ter encerrado a franquia lá do Jack Sparrow, de repente não rolaria essa comparação. E aí chega o protagonista de verdade, Armie Hammer como John Reed, o tal do Cavaleiro Solitário. Obviamente não tem o mesmo carisma do Johnny Depp, e além disso, o roteiro tratava esse personagem como um bobalhão fracote. No fim, o personagem acabou sendo engolido pelo coadjuvante. E dá pra entender qual foi a ideia aqui, né? O Jack Sparrow é o rosto de Piratas do Caribe, mas ele nasceu como um coadjuvante que, sem querer, roubou todas as cenas no primeiro filme. Aquilo não estava escrito pra acontecer. No papel, o Jack era coadjuvante, mas na hora, ele roubou o protagonismo. Já em Cavaleiro Solitário, essa subversão deu pra ver que foi forçada. Deu pra ver que eles escreveram John Reed totalmente nerfado pra ficar na sombra do tonto, mas essas coisas não acontecem dessa forma, tem que ser natural. O certo seria escrever um protagonista pra ser protagonista de fato, e as subversões acontecerem por acaso ao longo das filmagens. E é aquilo, né? Quando o seu herói não convence, o filme inteiro desmorona. Pra piorar, o lançamento foi em julho de 2013, um dos meses mais competitivos do cinema. Naquela época, as famílias eram dominadas por Meu Malvado Favorito 2 e a grande surpresa do ano, que foi o Círculo de Fogo, que era quem tava levando a galera fã de ação e ficção científica pros cinemas. Então o Cavaleiro Solitário ficou no limbo, sem público-alvo definido. Os críticos deram uma detonada de leve, só 30% no Rotten Tomatoes, e o boca a boca foi bem fraco também. No fim das contas, o filme arrecadou 260 milhões de dólares no mundo todo. Parece até muito, mas com orçamento e marketing somando quase 375 milhões, o prejuízo pode ter chegado a 190 milhões de dólares. Um desastre absoluto. A Disney tomou um baque gigantesco e desistiu de transformar o filme em franquia, e basicamente enterrou o gênero faroeste nos blockbusters modernos. Eu sou muito fã do Gore Verbinski, mas é o efeito Peter Jackson, né galera? Faça só uma franquia de sucesso, não tenta fazer mais de uma que não vai dar certo, cara, nunca dá certo. O caso do Cavaleiro Solitário mostra algumas coisas. Primeiro, não adianta gastar rios de dinheiro num gênero que já não conversa mais com o público. Segundo, nem sempre repetir a fórmula de sucesso anterior dá certo. E terceiro, sem uma visão clara de tom e público-alvo, o filme vai acabar ficando perdido e o público também. No final, o Cavaleiro Solitário virou aquele tipo de filme que a gente lembra mais pelo fracasso do que pela própria história. Poderia ter funcionado em menor escala, com uma produção mais contida, mas é aquilo, né? Acabou sendo engolido pelo próprio gigantismo. Mas assim, assista ao filme e vê o que você acha, porque eu, por exemplo, acho que esse filme tá longe de ser um filme ruim, tá? Eu só concordo que ele ficou devendo, mas ruim ele não é. Hoje ele é lembrado como um cavaleiro que tentou galopar ao lado de blockbusters modernos, mas desapareceu no deserto do esquecimento.